Sabe, a gente passa a vida correndo atrás de tantas coisas, a gente busca o sucesso, a prosperidade, uma vida sem preocupações. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira abundância não é algo que se acumula, mas algo que se cultiva? E se a chave para uma vida transbordante, cheia de propósito e de bênçãos, estiver em mudar a sua perspectiva, em mudar a sua atitude diante da vida? Hoje eu quero te guiar em uma jornada de descoberta. Uma jornada onde vamos desvendar as 7 atitudes para viver uma vida de abundância e generosidade. Não estamos falando de uma fórmula mágica para ficar rico, mas de princípios profundos, enraizados na palavra de Deus, que podem transformar não só as suas finanças, mas o seu coração e a sua alma. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a maneira como você enxerga a sua caminhada de fé e o seu papel neste mundo. Antes de mergulharmos fundo, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já clica no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe também o seu like e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa de uma palavra de esperança e de transformação. Lembre-se, a verdadeira abundância começa na atitude de dar. E o seu compartilhamento pode ser a semente de uma nova vida na jornada de outra pessoa. Após essa introdução intrigante, vamos começar com a nossa primeira atitude. A primeira atitude para viver uma vida de abundância é cultivar um coração de gratidão. Pode parecer simples, mas é a base de tudo. Muitos de nós vivemos focados no que nos falta, nas contas a pagar, nos sonhos não realizados. Isso gera um sentimento de escassez que nos aprisiona. A Bíblia nos ensina algo diferente. Em 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que ele não diz em tudo que você tem, mas em tudo. Isso inclui as lutas, os desafios, os momentos de deserto. Um coração grato é um coração que reconhece a soberania de Deus e a sua fidelidade, independentemente das circunstâncias. Quando você para de reclamar e começa a agradecer, a sua mentalidade se move da escassez para a suficiência. Você começa a enxergar as bênçãos que já estão ao seu redor e a perceber que Deus já te deu muito mais do que você precisa. A gratidão abre as comportas do céu. Ela é um ato de fé que declara: eu confio em ti, Senhor, e sei que o que tu tens para mim é o melhor. A segunda atitude que precisamos praticar é entender que a fonte da abundância é Deus. Esta é a verdade que liberta. Quantos de nós colocamos nossa confiança em nossos empregos, em nossos talentos, em um salário ou até mesmo em um negócio próprio? Achamos que a nossa prosperidade vem do esforço humano. E embora o trabalho seja importante, a Bíblia é clara. Em Filipenses 4,19, lemos: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. A nossa fonte não é o homem, não é o sistema financeiro, não é o governo. A nossa fonte é o Deus que é o dono do ouro e da prata, que sustenta os céus e a terra. Quando você internaliza essa verdade, a ansiedade em relação ao futuro diminui. Você percebe que a sua segurança não está na sua conta bancária, mas na promessa de um Deus fiel. Essa atitude de confiança inabalável te move para uma nova dimensão de liberdade e de paz, onde a sua fé é mais forte do que qualquer crise. Eu te pergunto, como você tem enxergado a sua vida? Você tem se concentrado naquilo que falta ou tem agradecido por tudo que Deus já te deu? Deixa aqui nos comentários, porque sua experiência pode abençoar a vida de outros. Continuando a nossa jornada, depois de entendermos a importância da gratidão e de reconhecermos Deus como a fonte, chegamos à terceira atitude, que é um verdadeiro divisor de águas na vida de qualquer pessoa. A terceira atitude é aprender a semear com propósito.
A generosidade é muito mais do que um ato de caridade. É um princípio espiritual. A Bíblia, em 2 Coríntios 9:6, nos diz: lembrem-se disto, quem semeia com fartura, também colherá com fartura. O texto sagrado nos mostra uma verdade universal. O que você planta, você colhe. E isso vale para todas as áreas da vida. A sua semente não é apenas o seu dinheiro, mas o seu tempo, o seu talento, a sua palavra, a sua oração. Quando você entende que tudo o que você tem é um recurso que Deus te deu para que você semeie, a sua perspectiva muda. Você não está mais apenas gastando, mas está investindo no reino. E semear com propósito significa dar de forma intencional, com alegria e fé, crendo que Deus não apenas suprirá suas necessidades, mas te fará transbordar. Pense por um momento. Se a nossa vida é um campo, que tipo de sementes você tem plantado? Sementes de medo e egoísmo ou sementes de generosidade e fé? A abundância chega para quem tem a coragem de abrir as mãos, de semear em boa terra, confiando na promessa de que a colheita virá. E isso nos leva diretamente à nossa quarta atitude, que é um desafio para muitos de nós, mas que é fundamental para a liberdade: libertar-se do medo e da escassez. O medo é uma das maiores prisões que o inimigo usa para nos paralisar. O medo de não ter o suficiente, o medo do futuro incerto, o medo de dar e depois sentir falta. Este sentimento de escassez nos mantém em um ciclo de acúmulo e ansiedade, nos impedindo de viver a plenitude que Deus planejou. O próprio Jesus, em Mateus 6:25-27, nos ensina sobre isso, nos dizendo para não andarmos ansiosos com relação à nossa vida, ao que vamos comer ou vestir, pois o Pai Celestial já sabe de tudo o que precisamos. Ele nos lembra que se Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, quanto mais de nós. A verdadeira generosidade só é possível quando o medo da escassez é substituído pela confiança na provisão divina. É um ato de fé radical, onde você declara: eu não sou refém do meu medo. Eu sou livre em Cristo e a minha segurança está nele, não nas minhas posses. Viver livre do medo é o primeiro passo para ter a coragem de ser generoso e, ironicamente, é essa atitude que abre as portas para a verdadeira abundância. Eu te pergunto, qual é o medo que mais tem te impedido de viver uma vida plena? O medo da escassez, da perda, do futuro? Que tal você deixar um comentário aqui, nos contando qual atitude você vai começar a praticar hoje para vencer esse medo? A sua experiência pode ser a luz que alguém precisa para se libertar. Depois de entendermos que a nossa atitude de semear e a nossa liberdade do medo são cruciais, agora vamos aprofundar em duas atitudes que formam o alicerce de uma vida verdadeiramente abundante, que não se baseia no que temos, mas em quem nos sustenta. A nossa quinta atitude é praticar o descanso e a confiança em Deus. Em um mundo que glorifica o esforço incansável e a correria, o descanso se tornou um ato de fé e de contracultura. Muitos de nós acreditamos que a abundância virá do nosso esforço, do nosso suor, do nosso trabalho excessivo. No entanto, a Bíblia nos ensina que o descanso é uma demonstração de confiança. Em Salmos 23, o salmista Davi nos diz que o Senhor nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas. O descanso não é preguiça, é a certeza de que Deus está no controle, que a sua provisão não depende da nossa ansiedade ou das nossas noites sem dormir. Quando você descansa no Senhor, você está dizendo: eu confio que o Senhor está trabalhando por mim. Minha segurança não está na minha capacidade, mas no teu poder. Este descanso espiritual liberta a sua mente e o seu coração para receber as bênçãos que Deus já preparou para você e lhe dá a clareza necessária para reconhecer e aproveitar as oportunidades que Ele coloca em seu caminho. Isso nos leva à nossa sexta atitude, que é talvez a mais desafiadora:
e a mais transformadora de todas: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O próprio Jesus nos deixou essa instrução clara e poderosa em Mateus 6,33, quando disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Note a promessa: todas essas coisas, que incluem as nossas necessidades e desejos, serão acrescentadas. Isso significa que, quando a nossa prioridade não é a prosperidade, o sucesso ou o conforto, mas sim a vontade de Deus para a nossa vida, o nosso propósito no seu reino, a verdadeira abundância se torna uma consequência natural. É uma troca divina. Você foca em servir a Deus, em amar o próximo, em espalhar a sua palavra, e Ele cuida de todos os detalhes da sua vida. É uma vida de propósito, onde a sua existência não é apenas sobre acumular, mas sobre transbordar. E agora, eu convido você a um momento de reflexão e de oração. Eu convido você a fechar os olhos e a pedir a Deus que fortaleça a sua fé para que você possa descansar nele e a colocar o seu reino em primeiro lugar na sua vida. Pai, eu te agradeço porque a tua palavra é a verdade que liberta. Eu confesso que muitas vezes me preocupo com as coisas da vida e me esqueço de que o Senhor é a minha fonte e o meu refúgio. Eu te peço perdão pela minha falta de confiança. E agora, Pai, eu decido te buscar em primeiro lugar. Eu entrego a minha vida, os meus planos, o meu futuro em tuas mãos. Me ajuda a viver o teu descanso, a confiar no teu poder e a servir com alegria. Em nome de Jesus, amém. Mas ainda falta a atitude mais poderosa de todas, aquela que, na verdade, é o motor de todas as outras. É a revelação que sela o caminho para uma vida de abundância e generosidade que transborda em todas as áreas. Não saia, porque a nossa última e mais importante atitude está prestes a ser revelada, e ela pode mudar a sua vida para sempre. Já vimos que a gratidão muda nossa perspectiva, que a semeadura com propósito nos conecta ao fluxo divino, que a liberdade do medo nos abre para a provisão, e que o descanso e a busca pelo reino são o alicerce da nossa segurança. Agora, chegamos à sétima e mais poderosa atitude, aquela que, na verdade, é a força motriz por trás de todas as outras. A sétima atitude é viver o transbordar do Espírito Santo. Tudo o que falamos até agora, a gratidão, a generosidade, a confiança, não são apenas hábitos que você precisa forçar, mas sim frutos de uma vida cheia do Espírito de Deus. Em João 7,38, Jesus nos promete: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. A verdadeira abundância e generosidade não vem de um esforço humano para ser bom, mas de uma fonte inesgotável que habita em nós. O Espírito Santo nos capacita a amar, a perdoar, a dar, a confiar, a descansar, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. É Ele quem nos convence da verdade de que a nossa vida não é sobre nós, mas sobre o reino, e que a verdadeira alegria é encontrada na obediência a Deus. Viver o transbordar do Espírito é permitir que a vida de Cristo flua através de você para o mundo. É essa vida que nos faz transbordar em amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando a sua vida é cheia do Espírito, a generosidade e a abundância se tornam a sua natureza, e não uma atitude que você precisa fingir. Chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos que a abundância de Deus não é sobre o que Ele te dá, mas sobre o que Ele faz em você. E essa transformação, essa mudança de mentalidade e de atitude começa com uma decisão. Se você ainda não fez, eu te convido agora a tomar a decisão mais importante da sua vida: aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador.
Ele te oferece não apenas uma vida abundante, mas a vida eterna. Não há maior riqueza do que o perdão dos seus pecados e a certeza da salvação. Se essa é a sua oração, feche os olhos e converse com Ele. Diga: Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Ti. Eu te convido a entrar no meu coração, a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Me transforma, me dá uma vida nova. Se você fez essa oração, parabéns, a sua jornada de fé acaba de começar. E para que essa jornada seja forte, é fundamental que você se conecte a uma comunidade, a uma igreja local. Encontre um lugar onde a palavra de Deus é pregada de forma fiel, onde você pode crescer na fé, compartilhar sua vida e servir a outras pessoas. A vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Quero te agradecer por ter ficado conosco até o fim. Espero que essas 7 atitudes te inspirem a viver uma vida que honra a Deus e transborda bênçãos para o mundo. Se este conteúdo te tocou, por favor, compartilhe-o com mais pessoas, para que esta mensagem de esperança e transformação possa alcançar mais corações. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo.